Vamos voltar agora a falar sobre essa mega operação contra o crime organizado, que teve 42 alvos só no coração do centro financeiro do país. E para entender os impactos dessa investigação, vamos conversar agora com Felipe Santana, especialista do Grupo Axia. Tudo bem, Felipe? Mais uma vez, bem-vindo aqui no Money. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez por conversar com a gente. Eu queria muito entender a sua percepção e o que isso significa para a imagem da Faria Lima e também, de modo geral, para os fundos de investimento, levando em consideração esse movimento que a gente acabou de ver, essa mega operação que foi deflagrada justamente nesse espaço. Veja bem, Muriel, eu sou bastante criterioso, cuidadoso ao abordar esse tema. Acho que vocês também têm sido muito respeitosos, acho interessante essa visão. Por quê? Porque quando nós falamos que a Faria Lima estaria envolvida, ou que o epicentro, o núcleo de toda essa investigação estaria na Faria Lima, nós temos que ter o cuidado de que a Faria Lima é uma rua, é uma região aí de São Paulo que concentra os maiores bancos, as maiores instituições financeiras do país. Portanto, não se trata de o setor financeiro estar envolvido com crimes, mas sim, não por acaso, né? Infelizmente, as quadrilhas aí têm cada vez mais se infiltrado com instituições legais, com comércio, com internet, com venda de combustíveis, todos esses setores da economia que são aparentemente normais e legais, o crime organizado tem se infiltrado. Portanto, é um momento ruim para essas empresas, mas eu não entendo que seja um momento ruim para a Faria Lima como um todo, porque, como eu disse, nós temos que ter bastante cautela sob pena de estarmos criminalizando todo mundo que está na Faria Lima, o que obviamente não é o caso. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar como que esse episódio pode acabar impactando a confiança dos investidores estrangeiros. É sempre ruim, né, Muriel? A gente ter esse noticiário aí fora do país. Algumas fontes aí estão dando como positivo, porque mostraria o combate ao crime organizado aqui no Brasil. Eu acho que é sempre uma imagem ruim que a gente leva lá para fora. Como eu falei, o crime organizado está muito infiltrado em todas as nossas os nossos costumes diários aí, seja nos consumos, prestações de serviço. Então isso é uma coisa que infelizmente a gente vai ter que lidar com mais costume daqui para frente. Antigamente nós tínhamos muito crime organizado ligado ao tráfico de entorpecentes, drogas, assaltos e tudo mais. De um tempo para cá, essas pessoas descobriram que podem ter muita lucratividade operando em sistemas normais, comuns, como eu falei. E aí, claro, cometendo todo tipo de crimes dentro do sistema normal, como impostos não pagos, desvio de mercadorias, importações ilegais, aí tudo dentro de um sistema existente e claro. Tá? Então, vejo como muito ruim toda essa informação repercutindo lá fora, tomando, como eu disse, a cautela de separar as empresas do crime organizado, mas é sempre um fato que deve repercutir lá fora. Sem dúvida. E aí aproveito para te perguntar também, levando em consideração o que foi descoberto no dia de hoje, se você acredita que a fiscalização da CVM, da Receita Federal, do Banco Central, falhou, de certa forma, quando a gente olha para as fintechs. Sim, serei cauteloso mais uma vez, porque nós estamos bem em ponto de investigação. A maioria das informações não foram divulgadas nem na coletiva que aconteceu hoje, mas eu acho que falhou sim. O nosso sistema financeiro cresceu bastante, principalmente pós-pandemia. Muitas pessoas novas entraram no mercado financeiro e, junto com elas, vem sempre pessoas indesejadas, né? Pessoas que querem cometer todo tipo de delito. Pessoas que descobrem que o dinheiro circula muito rapidamente dentro do mercado financeiro e acabam cometendo crimes. Então, eu penso que, nesse momento, esses nossos órgãos de controle precisam melhorar, precisam crescer, assim como nós tivemos um boom de crimes virtuais no início dos anos 2000, agora é a vez que nós temos que ampliar as investigações, ampliar as forças-tarefa, tanto de Polícia Federal, quanto de Comissão de Valores Imobiliários, porque existem fatos novos, pessoas novas, como eu disse, o mercado cresceu demais, precisamos ampliar. O que acontece muito, Muriel, é que o nosso Estado, com E maiúsculo, pegando aí todos os órgãos da federação, nós
crescemos de uma forma muito lenta. Nós não ampliamos o conhecimento, a capacidade técnica, fazemos concursos muito focados em substituir pessoas que estão entrando e não pessoas focadas e treinadas para as novas tecnologias. E o crime, a gente sabe, o crime anda muito mais rápido que o Estado nesse ponto. Quando o Estado começa a criar uma força-tarefa, o crime já está aí dando voltas e voltas com outras tecnologias. Acho que falhou, que sirva de alerta para todos nós aí que a gente precisa ampliar o investimento em fiscalização e em inteligência. Pois é, e aí eu aproveito inclusive para te perguntar qual a sua avaliação com relação ao anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que agora as fintechs vão ser, inclusive, agora tratadas como bancos tradicionais. Sendo muito sincero com você, eu acho que foi um certo oportunismo do nosso ministro da Economia. Tá? As fintechs desempenham um trabalho de bancarização de pessoas esquecidas, desconhecidas, que não tinham acesso a bancos, um trabalho extraordinário. Vide os próprios Nubank, Banco Inter, C6, todos esses bancos que vieram para fazer frente aos bancões. Isso foi disruptivo, mudou o nosso mercado. Entendo que, nesse momento, respeitosamente, a posição do ministro da Economia é oportunista. Acho que ele está fazendo uma leitura equivocada, talvez por desconhecimento, vamos dar aí o benefício da dúvida, e também porque as fintechs não têm condições de cumprir toda a legislação pertinente aos bancos, aos bancões, como a gente trata no mercado financeiro. Isso seria impossível. Equiparar os dois tipos de operação seria colocar um peso desnecessário e muito grande sobre as fintechs, o que certamente prejudicaria esse crescimento tão bonito que aconteceu aí nos últimos 5 ou 10 anos aqui no país. Não vejo com bons olhos, não. Pois é, e no fim das contas, isso a partir de amanhã vai começar a acontecer, né? Tem algum impacto negativo na sua percepção, levando em consideração que isso realmente deve acontecer? Eu acho que os papéis, as ações dessas empresas podem sentir, né? Assim como o Nubank, nós temos o BDR aqui no Brasil, o Nubank foi embora do país, está listado só lá fora. Esses bancos podem sentir, sim, na provisão de alguns recursos para cumprir algumas regras novas do Banco Central ou do Ministério da Economia, e os investidores podem, em determinado momento, migrar de papéis de fintechs para bancos tradicionais. Então, nesse momento, eu sugeriria cautela aí para os investidores que estão de olho nessas informações, até porque o governo federal, ali, todos os governos, eles tendem a mudar essas regras com certa rapidez. Né? Quando vê que alguma coisa apertou demais, eles recuam. Mas não gosto da ideia, acho que nenhuma decisão que possa ser tomada em cima das fintechs ou do sistema bancário de forma assodada, antecipada, de forma rápida, nunca resolveu. Não vai ser agora que vai funcionar. Você não vai parar o crime organizado simplesmente punindo as fintechs. Eu acho que isso é um erro grosseiro. Eu aproveito inclusive para te perguntar se na sua percepção pode existir um risco de talvez novas restrições adicionais que possam acabar até onerando investidores legítimos. Com toda certeza. A gente cria regras que, na ponta, o sistema criminal não cumpre. Então, nós estamos punindo nesse primeiro momento, ou estaríamos punindo, as pessoas que estão fazendo um trabalho sério. Daqui a pouco nós vamos pensar em punir os fundos, ou criar mais restrições aos fundos, que também têm feito um trabalho muito bem feito, fundos imobiliários, trazendo pessoas que estavam na poupança para os seus primeiros investimentos. Criaremos regras para punir as pessoas que estão trabalhando corretamente, enquanto o crime organizado tem outras medidas, outras formas de migrar as suas operações. Acho que isso é lamentável. Aproveito para te perguntar também com relação ao risco que a gente está acompanhando, olhando para esse cenário de fintechs, de que talvez, na sua percepção, eu queria entender se a gente pode estar diante de uma possibilidade de começar a discutir mais sobre até um cenário de transparência com relação a esses fundos, com relação a fintechs. Vai ser possível a gente começar a ver uma cobrança maior, de modo geral, da sociedade com relação a isso e até do mercado financeiro? Com toda certeza, Muriel. A CVM deve colocar aí novas regras, novos parâmetros. A gente vai ver alguma coisa mudar, sim. Importante que a operação aconteceu, porque assim como nos acidentes aéreos nós buscamos as informações para melhorar daqui para frente, é importante que a Polícia Federal, que a CVM entenda o que aconteceu, entenda as causas dos problemas, aonde estão os gargalos, aonde a CVM não viu, aonde a PF não viu, aonde os órgãos da Receita Federal possam não ter
visto para que a gente possa consertar e que isso não se repita. Acho que os papéis daqui para frente podem sentir um pouco também e as fintechs vão ganhar algumas obrigações acessórias com toda certeza. Eu só acho temerário que a gente faça isso rápido. Isso tem que ser discutido, porque as empresas elas têm um guidance, né? A gente tem para onde as empresas estão olhando no futuro, e se nós colocarmos regras, taxas, tarifas, regulações, pessoas, o Estado no calcanhar dessas empresas, simplesmente usando como argumento que alguém cometeu um crime, então nós estaremos caminhando seguindo um caminho aí que pode dificultar muito a vida dessas empresas desnecessariamente. E eu aproveito também, Felipe, para te perguntar com relação a impacto no mercado. A gente teve um dia histórico hoje para o Ibovespa e, aparentemente, o mercado não sentiu em nada nessa mega operação. Não, você pode notar, Muriel, que o impacto positivo aqui no mercado hoje, ou por exemplo, por que Ibovespa bateu sua máxima histórica novamente? Foram vários pontos. Primeiro deles, estamos com a porta escancarada lá nos Estados Unidos para um corte na taxa de juros agora em setembro. Perfeito. O capital de lá tem que migrar para algum lugar, porque cai o juros, sobe a renda variável. O Brasil está pronto para receber aí com uma Selic a 15% e ações baratas e um mercado regulado bonitinho para receber o patrimônio, o capital. Por isso a bolsa sobe hoje. Aí nós temos outros pontos. Saiu a pesquisa hoje também apontando uma dificuldade maior da reeleição do presidente Luiz Inácio, colocando o governador de São Paulo, Tarcísio, à frente dele em alguns cenários do segundo turno. Inegável que a Faria Lima também, como a gente estava falando de Faria Lima, gostou da informação, trouxe um pouco mais de mobilidade aí na relação de 2026 e os papéis subiram. O mercado se posiciona antecipadamente. Dólar para baixo com relação a esse fluxo que pode vir do estrangeiro, bolsa para cima por conta do cenário de apetite ao risco, e com isso, obviamente, nós temos uma bolsa muito positiva. Para pegar esse gancho, Muriel, também te diria o seguinte: a bolsa sobe hoje nos papéis relacionados a essa operação. E por quê? Porque o comércio de combustíveis está no foco dessa operação. Muita parte do crime organizado dentro do mercado de combustíveis não regulado, com desvios, com supressão de carga tributária, o que tira a competitividade. Por isso nós podemos ver ali Ultrapar, a própria Vibra, que é dona dos postos BR, e também a Raízen, que tem a sua rede de postos, quase 8.000 postos Shell. Esses papéis estão subindo hoje, aproveitando a operação, a dificuldade do crime organizado nesse setor e também, logicamente, o bom humor dos mercados. Praticamente todos os papéis nesse momento subindo dentro da carteira teórica do Ibovespa. Muito bem, Felipe Santana, especialista do Grupo Axia. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Bom trabalho aí para você. Boa quinta-feira também. Muito obrigado. Amanhã não se esqueçam que tem PCI, que pode movimentar o mercado. Um grande abraço e até a Sem próxima. dúvida, mais essa também. Obrigada.